Bom dia! Essa é uma aula sobre intervalo de confiança, que é um parâmetro fundamental de se compreender para que a gente possa interpretar o resultado de vários tipos de estudo. Então, começando com um exemplo, vamos falar que a gente quer calcular a altura média dos estudantes de medicina da UFTM, mas conseguir medir a altura de todos os alunos é muito difícil. E por isso, uma forma de você estimar a altura média é pegando uma amostra de alunos, calculando a média de altura dessa amostra e aí extrapolando o resultado para a população inteira. Então vamos falar, por exemplo, que a gente conseguiu pegar uma amostra aleatória das pessoas que estão em azul e encontrou o resultado de 0,68 metros. Mas, se a gente pegasse uma outra amostra aleatória, a gente poderia encontrar um valor diferente. Vamos falar, por exemplo, de que, pegando a amostra dos laranjas, a gente encontrou uma altura média de 1,71. Então, o intervalo de confiança ele vai te dar uma faixa de valores dentro da qual é provável que a altura média verdadeira de toda a população esteja incluída. Então, vamos falar, por exemplo, aqui que um intervalo de confiança com 95% de confiança encontrou um resultado em que o resultado verdadeiro pode estar entre 1,64 e 1,72. Bom, o intervalo de confiança ele fornece então a amplitude dos valores que muito provavelmente incluem o valor verdadeiro do parâmetro. Na prática, o pesquisador dispõe de uma única amostra que fornece uma só estimativa de determinado parâmetro. Calcule então um intervalo de 95% de confiança, mas não sabe se o parâmetro está ou não contido no intervalo que calculou. Sabe-se apenas que intervalos de confiança calculados da mesma forma têm 95% de probabilidade de conter o mesmo parâmetro. Ou seja, essa questão do valor verdadeiro está incluso dentro desses valores calculados no intervalo de confiança é uma inferência que a gente faz, mas a gente não tem certeza, porque o significado estatístico do intervalo de confiança é de que se você repetir esse mesmo experimento aqui da altura 100 vezes, em 95% das vezes você vai encontrar um valor que se encontra dentro desses parâmetros. E por isso a gente infere que o valor verdadeiro deve estar também dentro desses parâmetros. Bom, o intervalo de confiança ele pode ser apresentado de várias formas dentro dos estudos. Então, por exemplo, aqui a altura média mais ou menos tanto, a altura média colocando entre parênteses. Essa aqui que seria a forma mais correta, né, de que você coloca a porcentagem do intervalo de confiança e a margem que ele acontece. Ele pode ser apresentado dessa forma aqui, como acontece nos forest plots, né, dos resultados das meta-análises. Gráficos de barra, por exemplo, também podem incluir o intervalo de confiança, né? Quer dizer, aqui até onde vai a barrinha cinza é o valor encontrado e esse colchete aqui representa o intervalo de confiança daquela medida. E o intervalo de confiança ele pode ser simétrico ou pode ser assimétrico. No caso de intervalo de confiança calculado para risco relativo ou para razão das chances, é normal que o intervalo de confiança seja assimétrico. O tamanho do intervalo de confiança ele mostra a margem de erro que existe daquele resultado. Então, quanto maior o intervalo de confiança, menos preciso é o resultado. Uma das principais razões para isso acontecer é o número de pessoas estudadas ter sido pequeno, que nesse caso o intervalo de confiança fica muito alto, fica muito grande. Intervalos de confiança menores geralmente acontecem quando a amostra estudada foi maior. Existem outros fatores também que vão alterar o intervalo de confiança. Bom, então ele é utilizado para cálculo de média, né, no caso de variáveis contínuas, também é utilizado para o cálculo de risco relativo e para a razão das chances, além de outros parâmetros. Ele pode ser, por exemplo, extrapolado para o cálculo do número necessário para tratar. Você coloca o valor mínimo e máximo de número necessário para tratar. Bom, e a respeito de como interpretar o intervalo de confiança no caso de risco relativo
ou de odds ratio, razão das chances. No caso de risco relativo e de odds ratio, valores maiores do que 1 mostram que o numerador tem mais chance de ter o desfecho estudado do que o denominador. E se os valores não incluem o 1, em que o risco nos dois grupos seria igual, significa de que aquele resultado é estatisticamente significativo. Então, vamos falar, por exemplo, a gente está calculando a razão de chance do cigarro estar relacionado a câncer de pulmão. Estou pegando pacientes que desenvolveram câncer de pulmão, vejo quanto deles que fumaram, quantos que não fumaram. E comparo isso com o grupo controle. Então, se todo o intervalo de confiança esteve acima de 1, significa que existe associação do cigarro com câncer de pulmão. Por outro lado, se o intervalo de confiança cruza a linha do 1, significa que não tem significância estatística aquele achado. Então, vamos falar, então esse exemplo aqui de que a linha está predominantemente para cima do 1, mas ela cruza o 1. Também poderia ser diferente, ela está predominantemente abaixo do 1, mas ela continua cruzando a linha. E a outra situação que pode acontecer é que todo o intervalo de confiança esteja abaixo do 1, o que significa que o numerador está sendo um fator protetivo. Então, esse exemplo de cigarro seria uma coisa bizarra de que o cigarro seria um fator protetivo para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Bom, então o intervalo de confiança ele sempre vai estar presente nos forest plots das meta-análises. Cada faixinha aqui representa o intervalo de confiança. Quando existe essa setinha, significa que o intervalo de confiança está indo além do valor apresentado no gráfico. E todos esses que cruzam a linha do 1 significa que não existe associação estatisticamente significativa. Uma outra coisa importante a respeito do intervalo de confiança, nesse caso aqui de prevalência de diabetes em determinada população de uma cidade africana, comparando a população urbana com a população rural. Vocês veem que aqui está a porcentagem de pessoas com diabetes, separado por sexo, masculino, feminino no ambiente urbano, e a soma de masculino e feminino. Mesma coisa que masculino e feminino no ambiente rural e a soma de ambos. Vocês veem que para cada valor ele está colocando um intervalo de confiança. Uma coisa importante é a seguinte: se a gente for ver aqui, por exemplo, a soma dos valores do masculino e feminino no ambiente urbano, você vê que o intervalo de confiança, o valor mais abaixo do intervalo de confiança aqui das pessoas com diabetes do ambiente urbano está maior do que o valor máximo do intervalo de confiança das pessoas com diabetes no ambiente rural. Isso significa que existe diferença estatisticamente significativa entre o grupo urbano e do grupo rural. Porém, o inverso disso não é necessariamente verdade. Vamos falar, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, assim, falar que as mulheres têm mais diabetes do que os homens no ambiente rural. O intervalo de confiança de cada um deles está cruzando. Porém, isso não significa necessariamente que não existe diferença estatisticamente significativa. Nesse caso, é preciso calcular o intervalo de confiança não individual de cada um deles, mas da diferença entre eles. Tá? Então, se o intervalo de confiança não cruza, é certeza de que existe diferença estatisticamente significativa. Se o intervalo de confiança cruza, pode ser que tenha, pode ser que não. Você precisa calcular o intervalo de confiança para a diferença entre eles e não individual de cada um. Bom, essas são as referências que eu utilizei para montar essa aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!